Ei, pessoa! Como que você está percebendo essa engrenagem que está mudando o tom? Ainda estamos bem no início, tá? Mas a gente tem uma conexão que essa lua cheia de Sagitário, ela é, digamos, o último desfecho antes de Júpiter entrar em Gêmeos, que é outro signo mutável. E por que isso aqui tem a ver com Saturno? Porque Saturno está em Peixes, que é conectado a Júpiter, que é o regente também desta alunação. Uma lua cheia, tá? Vamos pensar o seguinte, né? O que é uma lua cheia? Ela é o ápice da visibilidade, ela é o ápice do entendimento de um assunto. Esse assunto, ele está conectado temporalmente, tá? Com o que veio se desenvolvendo desde a lua nova em Sagitário. Eu uso as lunações longas, tá? Eu gosto de avaliar esse ciclo dos 6 meses. Então, essa lua cheia em Sagitário, ela tem uma referência com a lua nova de Sagitário, que aconteceu lá em dezembro de 2023, tá? Como que estava a sua vida? Como que estava esse eixo Sagitário e Gêmeos, tá? O que movimentou, mudou e o que você percebe que agora você está assim num momento que vai começar um novo cenário. Pode ser que você não tenha percebido ainda, tá? Mas eu acho pouco plausível se você observa a sua realidade, se você usa a astrologia como ferramenta, tá? É difícil você estar ali no escuro e não percebendo que as coisas à sua volta estão mudando, tá? Nós temos agora, com este movimento da lua cheia, e logo em seguida a virada de Júpiter, que é o comando dela, né, para Gêmeos, que é o signo oposto, uma mudança de perspectiva, de decisão, de reflexão, de entendimento, né, de tudo que nos cerca, que vai ter uma conexão também lá com o final do ano, porque Mercúrio vai estar retrógrado, então, nessa área de Sagitário, e a gente vai ter uma lua cheia no signo oposto, que é Gêmeos, tá? Então, primeiro de tudo, tá, a gente tem que entender, e no meu mapa? Porque sim, a astrologia, ela é individualizada, tá? O que representa o eixo, né, de Sagitário e Gêmeos para você, mas principalmente ali a área de Sagitário? Tá? Para mim é casa 1, mas pega o meu eixo das relações, tá bom? De repente para você tem uma conexão aí de casa 10, carreira, visibilidade pública, status público. Tem algum movimento, alguma transição que você está fazendo que já vem lá desde esse cenário de mudança de 23 para cá? Tá? O que às vezes você já percebeu que tem coisas que não adianta a gente ficar esperando o momento certo, a hora certa, o periquito, o papagaio, o governo, né? Tem coisas que a gente também precisa sair um pouquinho sabe, desse pé na total segurança que às vezes a gente almeja, né? Sabe aquela coisa, ai, nossa, mas eu quero ter certeza de tal coisa. Gente, isso não é viver a vida, né? A vida ela tem as suas incertezas e esse segundo semestre é para a gente pesar e entender o jogo das situações que a gente está envolvido, ou que a gente está vivendo, e das decisões também que a gente toma, né? Porque é muito fácil a gente só olhar para o externo e achar que eu não tenho nenhuma responsabilidade pela vida que eu vivo, né? Mas vamos olhar aqui, então, o mapa da alunação em si, e depois eu vou trazer um exemplo prático, tá? Deixa eu colocar aqui uma corzinha. Bom, então nós temos esta lua cheia acontecendo bem no início, né, do eixo, né, então de Sagitário e Gêmeos, mas a lua tá ali em Sagitário. Então, grau 2,54, praticamente grau 3, por exemplo. Eu tenho meu ascendente no grau 3 de Sagitário. É relevante, tá? Para mim, na realidade, eu já percebi claramente, tem algumas questões de saúde, porque Júpiter está lá na 6, tá? Corpo físico, saúde e tal. Então, a gente tem esse ponto de amadurecimento, de entendimento de uma situação que já vem se desenvolvendo, tá? Claro que a gente tem que cuidar o que a gente, de novo, às vezes, né, deixou um pouquinho de lado e que agora a gente tem que dar uma retomada, porque Júpiter está no último grau de Touro, tá? Então, a gente está aqui, essa alunação de Sagitário, ela é um marco de mudança de um assunto que vem, às vezes, nessa conexão de Júpiter em Touro, que entrou lá em junho de 2023, fechando um ciclo para uma virada muito acelerada, que vem aí já neste movimento do dia 25, 26 para frente, né? Então perceba que a lua cheia em Sagitário, ela é um pouquinho antes de Júpiter entrar em Gêmeos, que é o signo oposto, tá bom? Então entenda esse eixo principalmente e a conexão com a casa de Touro no seu mapa, tá? Se você tem, claro, 1 e 7, né, as relações, se de repente pega questões de trabalho, então como está o ambiente de trabalho, as relações de trabalho, a tua produtividade, o que você veio de repente desenvolvendo de projetos que agora você está
realmente tentando entender o que deu certo, o que não deu, e o que precisa mudar, porque aqui a mudança, a gente ainda tem um ponto de ponderação, mas ela é iminente, tá? E ela exige uma certa adaptação da nossa parte. Pega seu eixo financeiro, né? Então, como que tá aí o din-din? Como que tá a gestão dos teus recursos? Está gastando mais que ganha, né? Tá? Então, perceba que a gente tem, então, dentro dessa alunação, essa conexão, e olha que interessante, né? A gente tem aqui um Júpiter, né, cravadinho, em touro, que é um signo fixo. Então, embora a gente tenha uma alunação ainda conectada, né, com mutável, a gente ainda tem uma questão muito fixa, num grau anarético, tá? Que é um grau sensível, tá bom? Às vezes aqui, sabe aquele momento que a gente vê até os esforços que a gente colocou, aquele esforço assim, e, poxa, não foi exatamente como eu pensava. Ou às vezes eu me equivoquei, né? Aquela coisa tipo, eu já tô cansada de tentar também, né? De novo, vai depender, claro, do cruzamento do seu mapa específico, tá? O que é interessante aqui também a gente entender, né? Então, a gente tem conexões, quando a gente avalia em relação à promessa natal, de regência. Nós estamos falando de duas áreas que têm uma conexão com Júpiter e com Mercúrio. Na alunação, os dois levam para touro. Então, a área de touro, ela está diretamente conectada com essa alunação, tá? Então, é importante entender que, por exemplo, mesmo que aconteça ali, digamos que você tem como eu, né, um acidente sagitário e uma área 7 em gêmeos. Sim, pega as relações, pega o corpo físico, mas joga para casa 6, que é a questão de saúde, mas também trabalho, rotina, cotidiano, dia a dia. Então, é importante você fazer essa equação no seu mapa para você entender para você mesmo, né? Senão fica uma coisa genérica, tá? Aqui entender, então, quais são os processos que veio de mudança, de uma nova estrutura que vai se abrindo, que vai acelerar muito nesse próximo ciclo do segundo semestre, tá? E aí eu quero que você pegue o seu mapinha, que você elenque as possibilidades, mas que você vai desenvolvendo essa análise para você olhar o final de ano, que está diretamente conectado com um assunto aqui, meio que fechando um grande ciclo, tá certo? Lembra que a gente tem um mutável que representa uma certa adaptação e mudança para um novo ciclo, tá? Mas a gente ainda tem muito de entendimento da estrutura que nos cerca, dos recursos que a gente usa, o que está dando certo, o que não está, aonde a gente está colocando o esforço, mas não está trazendo resultado plausível, tangível, né? Às vezes a gente fica com um monte de ideia, e aí? O que realmente é estruturado? Né? Às vezes, não tem momentos na vida em que a gente para e pensa assim, tipo, nossa, peraí, mas e aí, todo esse esforço está indo aonde, na realidade, né? Então, é esse ajuste com a prática da coisa, tá? Com a questão bem material mesmo, né? Se pega, por exemplo, uma questão aí financeira, né? Às vezes, poxa, o esforço que você está colocando, né, na sua gestão financeira, ou de repente de investimento em projetos, está te trazendo realmente o resultado que você quer? Ou às vezes esse resultado está muito espalhado e você não vê tanta consistência, tá? Então, de novo, tem que refletir e olhar cada mapinha, né? Cada promessa tem aí os seus desígnios, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro de tudo, você vai olhar em qual área toca, tá? Deixa eu entender, então. Poxa, aqui eu também tenho o eixo 1 e 7, tá? Então, o eixo das relações, das interações, não precisa ser só relacionamento amoroso, tá? As relações interpessoais, né? Essa troca, tá? Toca em algum ponto relevante, então você tem planetas ou pontos calculados ali, seu ascendente, seu meio do céu. Nesse mapinha, nesse caso, não tem, tá? Aí eu vou olhar, então, se está ativo, por exemplo, né? Tem o ascendente da Revolução Solar, é uma área ativa, nesse caso no mapa não é, tá? Que eu sei. Se for, é mais relevante. Nossa, eu estou com uma profecção de Sagitário. Então, para você é muito mais relevante, tem muito mais ênfase, tá? E aí você vai olhar os aspectos e onde estão os regentes, né? Então, por exemplo, qual é a conexão com o promessa natal de Júpiter e de Mercúrio, tá? Então, a gente leva aqui, claro, como a gente está falando para os assuntos da 12, né? E nesse mapa tem um touro de casa 12, então essa pessoa está fechando um grande ciclo, inclusive de 12 anos importante. Ela encerra um cenário para entrar em outro, que tem uma tendência de ser movimentado, às vezes com novas ideias, com novas experiências, né? Porque a gente sabe, claro, a gente nunca vê nada isolado, né? A gente tem um Saturno ó, que passa pela 10, mas ele vai entrar onde a pessoa tem muita coisa, né, ali em Áries, em 2025, tá? Então, um novo cenário, novas portas, é uma área benéfica, né, também. Essa lua aqui, ó, ela tá projetada, então, no mapa da alunação, né?
A gente tem, claro, uma projeção de 5, uma projeção de 11, né? Então, são áreas benéficas, tá? Eu não vou dar tanta ênfase, porque depende muito de onde a pessoa mora. De repente, a pessoa está em outro lugar do mundo que muda a área das casas, tá bom? Mas a gente tem uma lua aqui, então, movimentando a casa 7. Por exemplo, de uma maneira interessante, né? Às vezes ela pode estar no encerramento, né? Num ponto de desfecho de algum projeto ou de algum acordo onde teve algum tipo de investimento financeiro e agora ela concretiza, porque lembra que essa lua, ó, com o ponto aqui da própria alunação de regência, ela consolida, ela concretiza, ela fecha o momento, tá? E às vezes aqui pode ser bem positivo, né? Poxa, agora eu vi realmente um retorno prático do que eu vim desenvolvendo, né, nesse último período, tá? Aqui é meio que fecha a conta e passa a régua, como a gente fala, tá? O Mercúrio, né, no comando aqui desse mapa, ele é um Mercúrio em peixes, tá? Então, a gente tem aqui um Saturno também conectando com esse Mercúrio, é um Mercúrio numa debilidade, então, às vezes, por exemplo, a gente encerra um ciclo e é aquela coisa, né? Tem coisas que eu fico satisfeita, principalmente nessa questão financeira, outras não tanto. Sabe aquela coisa que às vezes a gente olha para trás e diz, poxa, até poderia ter feito melhor, administrado melhor, né? Mas está tudo bem, fecha o ciclo e se prepara para entrar num novo, que é quando esse Saturno já começar a tocar esse mapinha aqui em 2025, tá? Porque é uma virada bem interessante, né? E aí a gente vai, claro, estruturando coisas novas, tá? Pode ser, como Marte, né? Tá aqui na 12, casa 12 é uma casa que é oculta, né? A gente não enxerga as coisas. Então, às vezes, a gente sente que a gente está encerrando um ciclo, que tem coisas que estão fechando, mas a gente ainda não tem muito bem. Tá, mas para onde eu vou agora? Aqui a gente pode até se sentir um pouco perdido, ter aquele receio, né? Às vezes sabe aquela situação que, poxa, mas eu não sei bem. E aí agora? Fechei um projeto, fechei um ciclo, de repente fechei um ciclo numa relação, e aí a gente se sente um pouco perdido, poxa, mas e daqui para frente, o que será? O que vai ser, né? Calma, que tem muita coisa que vai abrir, mas tem muita coisa que a gente tem mais clareza mesmo, né? No caminhar, no desenvolvimento, porque nesse mapa esse Saturno ainda toca aqui, né? Os assuntos da 8. Ele vai mudar muito de figura a partir do momento que ele entrar em Áries, tá? Até porque a pessoa tem o próprio Sol ali, tá bom? Então, o que, que você tem que olhar? Vamos lá, recapitulando. Onde que acontece? Qual é o eixo da alunação do seu mapa, tá? Toca pontos relevantes? Ah, tocou minha Lua, tocou meu Marte, tocou meu Mercúrio, tá? Esse ponto tá ativo? Sim, o ascendente da minha revolução solar está em Sagitário, a minha profecção do ano é de Sagitário, meu signo ativo é Sagitário, né? Então, bom, para mim vai ser mais relevante, mas tudo parte de você entender o que representa essa área no seu mapa, tá? Para algumas pessoas tem mais peso do que para outras, tá? Por exemplo, para mim, nossa, cravou no meu ascendente, exato grau, já percebo uma conexão, sim, se desenvolvendo desde os assuntos de dezembro, e eu ainda tenho o ascendente da Revolução Solar no signo oposto, e eu ainda tenho uma área de profecção que ativa o regente, que é Júpiter, ou seja, para mim é relevante, mas nem sempre vai ser relevante, por exemplo, todos os anos, tá? Da mesma maneira, isso é importante também. Uma lua cheia em Sagitário num ano pode ser relevante, em outro não tanto, tá? É por isso que é importante entender essa questão da promessa natal. Então, observa qual é a área de Sagitário do seu mapa. Lembra que é um signo mutável, mas que a gente tem um direcionamento ainda muito fixo e resistente, tá? E principalmente, observa o desfecho que vem para o segundo semestre, às vezes de coisas que você já está movimentando desde dezembro de 2023, tá? E lembra que a gente tem um segundo semestre aí que é de adaptação, de entender o cenário da mudança, tá? E que às vezes a gente está tendo resistência, tá claramente ali os indicadores dizendo, ó, tá vendo esse caminho? Dá uma olhada nele, né? E a gente, não, mas é aqui que eu sinto que as coisas dão certo, é aqui que eu faço assim. Quantas vezes a gente tem essa visão, né? Ah, mas eu faço isso há tanto tempo dessa maneira e agora eu vou mudar? Bebê, vai, tá? Então, eu tô brincando, mas isso é importante porque tem coisas que a gente tem resistência a fazer, tá? Eu me coloco nessa equação, tem coisas que claramente eu já deveria estar fazendo há muito tempo e não tô. E agora a gente tem aí, ó, um cutucãozinho do tempo dizendo, você espera que algo realmente aconteça para você correr atrás, né? Essa virada que a gente está vivendo e que vem com muita aceleração para o segundo semestre. Então, observa no seu mapa
e já observa a vida para você elencar o que já está aí te mostrando, porque uma lua cheia, ela já vem de um processo. Os assuntos não são novidade. Oh, meu Deus, nunca vi isso. Eu posso não querer ver, eu posso estar ali, né, colocando para debaixo do tapete, depois eu olho, depois eu vejo, depois eu resolvo. Chega uma hora que alguém puxa o tapete e joga toda aquela poeira, que é para a gente realmente ver, né, e fazer alguma coisa com isso, tá?